Olá, povo de Deus, quinta-feira da segunda semana da Páscoa, 15 de abril de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, de 27 a 33 e de João 3, de 31 a 36. Em continuidade com o texto de ontem, temos hoje mais uma vez os apóstolos frente às autoridades judaicas para prestarem contas de tudo que estavam fazendo na cidade em nome de Jesus. Ouçamos o texto de hoje. Os guardas trouxeram os apóstolos e levaram-nos à presença do Sinédrio. O sumo sacerdote, interrogando-os, disse: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus, mas vós enchestes Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem matastes, suspendendo-o no madeiro. Foi a ele que Deus elevou com a sua direita como guia supremo e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E disso somos testemunhas juntamente com o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. O Sinédrio era a corte suprema da lei judaica, com a missão de administrar a justiça, interpretando e aplicando a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, tanto oral como escrita. Exercia simultaneamente a representação do povo judeu perante o Império Romano. De acordo com uma antiga tradição, tinha 71 membros, herdeiros de uma tradição das tarefas desempenhada pelos 70 anciãos que ajudavam a Moisés na administração da justiça. Então, esses 70 mais Moisés, 71. Seus membros eram representantes da nobreza sacerdotal e das famílias notáveis. Como os apóstolos estavam presos por ordem do sumo sacerdote, incitado pela aristocracia sacerdotal, onde se destacavam os saduceus, competia ao sinédrio julgá-los. O sumo sacerdote acusava os apóstolos de 2 crimes: desobediência às ordens que lhes foram dadas, uma vez que continuavam a ensinar em nome de Jesus, e difamação, uma vez que acusavam os chefes do povo de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Pedro ainda acentua o dom do Espírito Santo a quem aceita e obedece a Jesus. O perdão dos pecados que o sacrifício de Jesus proporcionava a Israel, e que disso tudo os apóstolos eram testemunhas. Com a convicção disso tudo, os apóstolos tinham a certeza de que importava obedecer antes a Deus que aos homens. É claro que frente a esse discurso de Pedro, o Sinédrio reagiria com mais fúria ainda, expressando o desejo de matar os apóstolos. Ao longo da história da igreja, tivemos muitos momentos de perseguição e mortes de agentes da igreja, leigos, leigas, consagrados, consagradas, padres, até bispos. Porém, a igreja sempre se mostrou forte e resiliente frente às situações de conflito, quando ela de fato está coerente com o Evangelho no seguimento de Jesus. Assistindo a uma entrevista de um cardeal num programa de TV, um dos entrevistadores lhe perguntou qual a receita para uma instituição durar mais de 2000 anos. Lamentei que o eclesiástico não tenha dito que a igreja está durando tanto tempo porque ela é regada pelo sangue de inúmeros testemunhos e testemunhas do Evangelho, e porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo e não somente por homens. Perdeu uma grande oportunidade de, a exemplo dos apóstolos, ter feito até uma grande profissão de fé.
Ou a igreja venera seus mártires, ou ela não é digna de continuar existindo na história. Quem a mantém são os inúmeros testemunhos e testemunhas de Jesus até o máximo de suas vidas. João 3, 31, 36. A nossa perícope de hoje começa depois do último testemunho que João Batista dá sobre Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que se trata de versículos que dão continuidade à conversa de Jesus com Nicodemos. Ouçamos: aquele que vem do alto está acima de tudo. Quem é da terra, à terra, pertence e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de tudo e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou transmite as palavras de Deus, porque dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo põe na sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se nega a crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. O nosso texto apresenta bem o estilo de João, que gosta de contrapor realidades jogando com binômios: celeste, terrestre, crer, não crer, vida eterna e condenação por meio da ira de Deus. Como nos ajuda a perceber o exegeta Luiz Alonso Schecker, o discurso mostra uma visão trinitária em ação. O Pai ama o Filho, confia-lhe tudo, dá-lhe o Espírito em plenitude e envia-o. O Filho, cheio do Espírito, dá testemunho do que viu e ouviu. O homem acolhe esse testemunho pela fé ou recusa-o por não crer. E assim o testemunho pode dar vida eterna ou colocar sob a ira de Deus. Também fica claro que somente Jesus é o mediador entre Deus e o mundo. Tudo foi colocado em suas mãos pelo Pai. Jesus, então, é o ponto nevrálgico da vida humana. Vida que se decide pelo crer ou não crer nele, porque Jesus é ainda o mediador da revelação definitiva. E somente no amor trinitário é que se poderá definir Deus é amor, porque Jesus recebe do Pai o poder de dar o Espírito sem medida. Seria muito bom que refletíssemos sobre o dom da fé, pois crer e não crer são atitudes que configuram a vida inteira, como vida eterna ou como fracasso definitivo. Somos felizes quando cremos, ainda que nossa fé seja imensamente marcada pela dúvida. Aliás, Santo Agostinho afirmou que a fé está muito mais próxima da dúvida do que da certeza. Portanto, que tipo de fé é a nossa? O teólogo Mitch Finlay enumera uma série de equívocos sobre a fé. Ouçamos o que ele diz. A fé não é uma aspirina espiritual, não é um conhecimento secreto, não é uma ideologia, não é um cobertor de segurança, não é uma cláusula de salvaguarda, não é uma muleta, não é solução para todos os problemas, não é uma forma de escapar da morte, não é resposta para todas as perguntas, não é o oposto da dúvida. Para esse tempo pascal, podemos afirmar que a fé cristã é o mistério do encontro humano com Deus no Cristo ressuscitado. O abade Sisoé disse: procura Deus e não onde Deus vive. Esse é o resumo da fé autêntica. Ela sempre procura Deus em si mesmo e por si mesmo. A fé autêntica reconhece onde Deus vive, as diversas mediações, como algo necessário, valioso. Porém, a fé autêntica está sempre em guarda para não permitir que qualquer um dos lugares onde Deus vive venha a substituir Deus.
É exatamente o que esses grupos de fanáticos evangélicos e católicos fazem. Gritam para que se abram os templos, pois confundem um dos lugares possíveis de se encontrar com Deus com o próprio Deus. Se não se encontram com Deus em suas próprias casas, no relacionamento com seus irmãos e irmãs, sobretudo nos mais pobres, correm o risco de não encontrá-lo também dentro do templo. Um beijo no seu coração.